Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Hoje eu vou estar contando para vocês o meu testemunho sobre o toque religioso, tá? Hoje eu tenho 33 anos de idade e por mais de 17 anos eu sofri com o toque religioso. Começou com 15 anos de idade, tá? Eu vou contar para vocês, você que está sofrendo com o toque religioso, eu acho que vai ajudar bastante vocês. Eu já tenho no canal pelo menos uns 3 vídeos falando sobre o toque religioso. E com o meu testemunho eu acho que vai agregar bastante, porque tem muitas pessoas, né? São milhares de pessoas que estão sofrendo com esse toque religioso. Só quem passa que sabe como é terrível passar por isso. E nem todas as pessoas têm, melhor dizendo, uma estrutura para dar um conselho ou para entender como se trata dessa situação tão delicada que tem levado milhares de pessoas à depressão, a se trancarem dentro de um quarto, porque a situação ela é terrível. Então fica comigo, você que está sofrendo com esse toque. Quem está falando com vocês é uma pessoa que tem experiência, né? Sabe o que está falando. Eu tenho certeza que vai tirar muito peso da consciência de vocês e vocês vão entender um pouquinho melhor sobre o toque religioso. Eu não sou um psicólogo, nem, não trabalho na área da psicologia, mas a gente tem experiência, como eu já falei para vocês. Foram mais de 17 anos sofrendo com o toque religioso. Então fica comigo, você está no canal Teólogo Anônimo. Irmãos, a paz do Senhor, eu me chamo Leandro Anastácio. O toque religioso da minha vida, ele começou quando eu tinha 15 anos de idade. Eu sou uma pessoa que fui nascida e criada dentro do berço evangélico, né? Como dizem, né? No ditado popular, dentro do berço de ouro. Meus pais e minha mãe já eram cristãos, e eles me apresentaram na igreja, fui apresentado até na igreja do Evangelho Quadrangular. E a minha infância toda, a minha pré-adolescência, eu passei dentro da igreja, dentro do templo, né? A gente congregávamos na Assembleia de Deus. Com meus 14 anos, eu me afastei, eu saí da igreja, comecei a fazer algumas coisas erradas, né? E nesse percurso, o meu amigo, meu vizinho, ele me chamava com frequência para estar indo na igreja, visitar. E aconteceu que um dia eu fui visitar, e quando eu fui visitar a igreja, que foi até a Assembleia de Deus, Ministério de Belo Horizonte, né, a famosa Assembleia de Deus Missão, lá dentro eu senti muita saudade do tempo que eu fui criado dentro do berço evangélico. E eu falei com Deus, Senhor, a partir de hoje eu vou estar fazendo um concerto contigo. Eu vou estar voltando para os teus caminhos. Eu quero me reconciliar com o Senhor. E eu fui e me reconciliei com o Senhor naquele momento, dentro da igreja. Só que aconteceu que quando lá dentro do templo eu fiz um concerto com Deus, dizendo que eu estaria voltando a partir daquele momento para a presença dele novamente, aconteceu, meus irmãos, que começou na minha mente, pela primeira vez na minha vida, algo que nunca havia acontecido em hipótese alguma. Um pensamento veio, né, contra o Espírito Santo. Eu estava com a calça jeans, vou explicar melhor. E nessa calça jeans estava escrito Galo Seu, com acento. Não vou completar a palavra, é uma palavra torpe, né? Porque na época da escola eu não estava na igreja, como já falei para vocês, a gente estava com um negócio de Cruzeiro e Atlético, né? Que eu moro em Minas Gerais, então eu torcedor do Cruzeiro, igual eu era. A gente estava naquela rivalidade, né? Máfia Azul, Galocura. Aí para zoar os atleticanos, né? Eu, alguns amigos, eu escrevi na barra da minha calça, que era uma calça jeans, ela estava maior do que meu corpo. Eu dobrei ela para cima e na barra dela, na borda embaixo, eu escrevi Galo, Seu, acento. Não preciso falar, todo mundo já entende. Era um palavrão. E era a única calça que eu tinha. Eu ia para a escola e para vários lugares com ela. E nesse dia que eu fui no culto, meu amigo me chamou, eu fui com essa calça. E quando, de repente, do nada, eu olhei para a barra da minha calça, que eu li aquilo, ineditamente aquilo foi atribuído ao Espírito Santo. Como se eu estivesse dizendo que o Espírito Santo era aquela palavra final, seu e acento. E quando veio aquilo pela primeira vez na minha cabeça e na minha vida também, que nunca eu tinha passado por algo semelhante, eu senti um pesar muito grande, eu assustei, comecei a me dar crise dentro do templo ali. Falei, meu Deus, o que é isso? E foi aquela atribuição ao Espírito Santo, como se eu estivesse xingando ele, né, mandando para aquele lugar. E a partir dali a minha vida virou um inferno, virou um problema. Então, assim, eu cheguei em casa, eu deitei na cama, eu não queria fazer mais nada, eu passei sim por uma depressão, com certeza, né? E eu comecei a sofrer muito. Quando eu ia para o culto, né, na escola bíblica dominical, aos domingos pela manhã, a atribuição continuava.
E aquilo não saía mais da minha cabeça. Quanto mais preocupado eu estava, mais atribuição ao Espírito Santo vinha. E algo interessante que depois esse palavrão já não era mais o CU com acento, já era a palavra desgraça, né? Que quer dizer sem a graça. Então, essa palavra desgraça, né? Alguns falam o nome da pelada, mas não é pecado falar essa palavra. Ela começou a vir repentinamente na minha mente contra o Espírito Santo, dizendo que ele era, né? Enfim, eu não gosto nem de falar, é algo terrível. E isso aí me trouxe uma perturbação terrível. Eu procurei ajuda com vários pastores, com várias pessoas. Só que essas pessoas, não desprezando elas, elas não tinham uma qualificação, um conhecimento de causa para me ajudar. Elas diziam que não tinha blasfemado, mas não tinha aquela palavra, né, assertiva que viesse de encontro com a minha necessidade, com aquilo que eu estava passando, que estava me afligindo. E assim foi desde os 15 anos, foi indo 16, 17, eu casei com 20 anos de idade, né? Tem 12 anos de casado, pela graça de Deus. Então, irmãos, foi um sofrimento terrível. Teve momentos que aquilo ia embora, depois voltava. Eu já tive crise de pânico dentro de um ônibus. Eu quase levantei e saí correndo. Eu tive uma crise um dia que marcou minha vida, depois de casado. Eu estava na minha casa, eu fiz uma oração na minha varanda, quando eu voltei para dentro, que eu sentei na minha cama, do nada veio uma atribuição ao Espírito Santo, né, daquele palavrão que eu já falei, que quer dizer sem a graça, dizendo que ele era aquilo, algo terrível, né? Muitas vezes nem as pessoas a gente tem coragem de falar, nem no momento da ira, da nossa loucura. Aquilo foi atribuído e, diferente das outras vezes, me deu um pânico terrível, absoluto. Eu levantei desesperado, fui na igreja Deus é Amor, que estava próximo da minha casa, no quarteirão, chamei um amigo meu, pedi ele para ir lá em casa, ele foi comigo, ele estava na portaria, ele saiu rapidinho, eu falei, ó rapaz, veio na minha mente um pensamento contra o Espírito Santo, eu acho que eu blasfemei, e eu desesperado, não é igual eu tô falando para vocês aqui não, irmãos. E ele fez uma oração para mim. O pessoal do Deus Amor passa muita revelação, e ele passou uma revelação para mim naquele momento, e eu pensei, olha, Deus está comigo. Aquilo me acalmou, mas ainda eu fiquei com o pé atrás. E eu fiquei desesperado. A partir daquele momento, a minha vida, ela nunca mais foi a mesma. Aquilo ali me trouxe uma depressão terrível. Eu estava entrando na empresa Gontijo, né, de transporte rodoviário de passageiro, né? E assim, foi uma angústia terrível. A minha vida parece que não tinha mais saída. Tudo que eu tentava dava errado. A minha mente foi bombardeada com pensamentos. Posteriormente, veio algo que não havia acontecido comigo, veio algo inédito também. Foi atribuição sexual. Então, eu imaginava, né, do nada eu estava tendo uma relação sexual com minha esposa, imaginava como se o Espírito Santo estivesse no meio. Ou com qualquer outro tipo de ato ilícito, tá entendendo, irmãos? E aquilo tudo era atribuído ao Espírito Santo. Eu sei que você que está passando por isso sabe o que eu estou falando, né? Tem gente que mexe com a boca e é como se ele estivesse fazendo um gesto com a boca, né? Ou tossindo, ou algum movimento com a boca, como se estivesse atribuindo ao Espírito Santo. Então, assim, são coisas terríveis. E eu fui sofrendo, fui gemendo com isso, e eu orava a Deus, pedia a Deus, chorava, jejuava e nada adiantava. Minha vida, ela virou um inferno, literalmente. E depois de um tempo eu fui pesquisando no YouTube, vendo vídeos e mais vídeos, aquilo me trazia um alívio imediato, momentâneo. Quem passa por isso sabe. Naquele momento a gente vê um vídeo, a gente fica tranquilo. Ou a gente pega um conselho com alguém que entende, a gente fica tranquilo. Daí a pouco, quando vem outro pensamento de atribuição, a gente volta para todo aquele processo de novo. E eu procurei também estudar mais sobre o toque, né? Próximo da minha libertação, eu procurei entender mais sobre o toque religioso. Né? Basicamente, o toque religioso é o transtorno obsessivo compulsivo. Então é um transtorno, né, de ansiedade, é um distúrbio psicológico, né? Não quer dizer que a pessoa é louca, que ela tem problema de cabeça, mas é uma predisposição que ela tem, né, para esses pensamentos aí intrusos, né? Porque a pessoa ela não quer pensar aquilo. O toque é isso. Aquilo que a gente tem mais medo de pensar ou de fazer ou de falar é justamente o que a nossa mente ela pensa. Quanto mais medo nós temos, mais a nossa mente ela traz a atribuição daquilo. E é igual a gente estar preocupado com algo. Já viu quando a gente está preocupado com algo? Aquilo não sai da cabeça? É a mesma coisa. Quanto mais preocupado a gente está, mais o pensamento fica martelando. E o meu chegou no estágio tão grave que quando eu estava dormindo, a minha mente ficava pensando pensamentos contra o Espírito Santo. São coisas terríveis. Eu meio que dormindo, meio que acordado, ou às vezes dormindo mesmo, acordava sonhando e falava, meu Deus, o que é isso? Eu havia de fato pensado mesmo, porém eu estava dormindo. Aí eu pensava, não, mas eu estou dormindo. Eu não tinha paz nem para dormir, irmãos. É algo terrível.
eu pensava, não tem mais salvação para mim, não tem mais jeito, o que adianta eu ler a Bíblia, o que adianta eu ir para a igreja, o que adianta eu orar, eu jejuar, eu querer fazer o bem, para mim não tem mais saída. Por isso que muitas pessoas, irmãos, infelizmente, tiram até as suas vidas, pensando que para elas já não tem mais jeito. E são pessoas que às vezes não conseguem achar um remédio, uma cura para esse tipo de coisa. E foi, meus irmãos, eu estou até resumindo aqui, porque a gente não vai lembrar de tudo também, desde os meus 15 anos, né? Eu sofri até pouco tempo agora. No total deu mais de 17 anos e meio. Né? Hoje eu estou com 33 anos de idade. Tá? Foi sofrimento terrível sobre a minha vida. E posteriormente, após ver muitos vídeos, eu tive a ideia, né, acredito que pelo Espírito Santo, obviamente, de fazer um grupo, né, sobre essa situação, para ajudar as pessoas que estão passando por isso, que Deus começou a me dar um domínio, porque eu procurei entender o que era a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vi na minha vida, irmãos, obras do Espírito Santo, tá? E essas obras, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não poderia ter essas obras na vida dela. Então eu vi que essas obras, elas não eram minhas, elas não partiam de mim, elas vinham diretamente de Deus. E eu pensei, se essas obras é de Deus como são e está na minha vida, quer dizer que o Espírito Santo está comigo. Então a gente vai entendendo que quem não tem o Espírito não vai ter vontade de buscar a Deus, nem de ter comunhão com Ele, nem de ir para o céu, nem de ter santidade, nem de fugir do pecado, né? Também não quer dizer que as pessoas que não tenham isso, que elas de fato tenham blasfemado, porque existem vários fatores, é algo muito amplo, né? A fraqueza espiritual, a frieza espiritual, que não tem nada a ver com blasfêmia, ela pode fazer a gente perder a vontade de ir para a igreja, de cultuar, de fugir do pecado. Então são vários fatores, né? Mas a preocupação, ela é uma peça fundamental. A preocupação é uma das principais, se não a mais evidente, a melhor, né, evidência, né, que a pessoa ela de fato não blasfemou contra o Espírito Santo. Então tinha muita preocupação, tinha muito medo, e eu orava a Deus dizendo, Senhor, tu sabes que eu não quero fazer isso, tu sabes que o teu Espírito Santo, eu digo, né, ele é santo, ele é verdadeiro, ele é maravilhoso, e eu falava tudo isso em minha oração, aquilo me trazia um conforto, mas logo após, né, no mesmo dia, né, ou no outro dia, daí algumas semanas, né, aquilo voltava de novo, voltava muitas vezes pesado, eu gemia, eu sofria, eu assim, não achava saída para minha vida, eu sempre estava vendo vídeo, lendo o rodapé de Bíblia, as explicações, né, e a pessoa dizia, olha, você que está preocupado, pensando que blasfemou, isso mostra que você não blasfemou, e eu tinha um conforto com aquilo. Mas como eu já estava falando para vocês, continuando aqui, eu criei um grupo, né, sobre o toque religioso, né, um grupo que está com 92 participantes, até da última vez que eu atualizei. E ali eu tenho pessoas ali que estão ajudando, né? São pessoas ali fundamentais ali, são líderes, né? Que abraçaram esse grupo e estão ali dando conselhos, orientações para as pessoas. E a partir de quando eu criei esse grupo, meus irmãos, me ajudou muito, porque eu comecei a dar muito conselho para as pessoas. E todos os dias chegavam várias pessoas desorientadas, pessoas ali que estavam querendo acabar com a própria vida. Teve casos de pessoas ali, de uma irmã, né? Ela tomou até remédio, né? Para ela tirar a vida, mas graças a Deus o pior não aconteceu. Então a gente foi aconselhando, pessoas chegavam desesperadas, pessoas chegavam em pânicos pedindo ajuda, pensando que já não tinha mais saída. E a gente vai dando conselho, vai ajudando, vai contando a experiência, vai falando o que é o toque, o que é a evidência da obra do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. E isso foi trazendo conforto e muita gente foi sendo curada, foi sendo restaurada. Algumas até saíram do grupo, né? Outras ainda estão lá com dificuldade, porque isso é muito relativo. Porque o ser humano ele é singular. Cada pessoa tem uma reação. Tem gente que tem facilidade para vencer isso. Outros não têm essa facilidade, têm dificuldade. Então é muito relativo de pessoa para pessoa, por causa da singularidade do ser humano, né? Somos individuais, né? E somos únicos, né? As nossas digitais são únicas. Então cada pessoa tem uma reação diante das dificuldades da vida, das incertezas da vida. Então foi assim que aconteceu, queridos. De uma maneira resumida, né, a minha libertação sobre o toque. Eu confesso para os irmãos que ainda hoje, na minha cabeça, às vezes, de uma maneira isolada, passa alguns pensamentos, algumas acusações, algumas atribuições, mas isso não tem o poder nem o domínio de me jogar para baixo, de me deixar desesperado. Eu entendo que isso é por causa de um toque religioso, por causa de um transtorno psicológico, a qual eu não tenho domínio, eu não tenho poder para impedir que os pensamentos maus de atribuição sejam atribuídos a Deus ou a Jesus ou
ao Espírito Santo. Eu não tenho o poder de sanar esses pensamentos para que eles não venham na minha mente, né? Então eles vão acontecer, mas é de uma maneira não proposital, né? Vem de uma maneira sem eu querer, contra a minha vontade. E isso me faz entender que é um transtorno. E Deus é o nosso Pai, e Ele jamais vai culpar a gente por causa de uma doença, por causa de um problema. Porque Deus, irmãos, Ele conhece o nosso coração, Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe que nós jamais temos a intenção de blasfemar ou de ofender o seu Santo Espírito. Eu sempre falava com Deus, Senhor, se um dia o Senhor que livre e guarde, eu quiser blasfemar, eu não vou ficar brincando de pensar, não. Eu vou abrir a boca e falar literalmente, se fosse o caso. Eu digo, quem quer blasfemar, abre a boca e fala. Não fica com esse negócio de ficar na mente, vindo pensamento, ai, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Ai, será que eu blasfemei? Isso, irmãos, é um transtorno. Porque a blasfêmia, a pessoa chega e fala, né? E para a pessoa falar, ela tem que estar com o coração sujo, longe de Deus. Uma pessoa que quer Deus, que quer Jesus, uma pessoa que quer a presença de Deus, ela não vai blasfemar contra o Espírito Santo. E eu vou dizer mais, quem tem o Espírito Santo jamais vai blasfemar. Quem blasfema já perdeu o Espírito Santo faz tempo, não está nem sabendo. E a pessoa se afastou de Deus de tal maneira, né? Ela se apostatou da fé e começou a atribuir aquilo que é mal a Deus, de uma maneira deliberada e consciente. Diferente de nós que passa por isso, que nós não queremos fazer isso. Por isso o motivo do nosso desespero, das nossas dores, da nossa angústia, da nossa depressão, porque nós não queremos fazer isso. E quando vem algo mal contra algo que é santo, nós nos perturbamos, nós nos entristecemos. Então você que está sofrendo com toque, continua firme, ignora os pensamentos, entenda através das evidências que o Espírito de Deus está na tua vida e que tudo isso está acontecendo com você, você não tem o domínio, você não tem o poder. Eu sofri muito, chorei muito, gemi, entrei em depressão, mas Deus ele me deu a vitória, tá? E eu vou dizer, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, pelo grupo de pessoas que chegam ali pedindo orientação, esse problema não é vencido da noite para o dia. Às vezes, vamos ter que carregar uma luta, muitas das vezes, infelizmente, o resto das nossas vidas contra isso. Algumas pessoas venceram definitivamente, como eu já falei. As pessoas são singulares. Algumas venceram e não tem nenhum tipo de problema ou de pensamentos mais intrusos. Outras estão lutando tem mais de 20 anos, né? Mesmo tendo domínio, mesmo estando tranquilas quanto a isso, mas de vez em quando passa alguma coisinha na cabeça ainda, mas isso não traz para essas pessoas nenhum tipo de dificuldade, porque elas sabem muito bem que elas não têm a intenção de ofender o Espírito Santo, e elas deitam e dormem e descansam tranquilo, e logo aquilo sai da mente e elas vão fazer as suas vidas e servir ao Deus que criou os céus e a terra. Tá? Então fiquem firmes, eu tenho experiências ali de várias pessoas, de diversas formas diferentes, das mais loucas até as mais compreensíveis, tá? As pessoas estão sofrendo com isso. Tem jovens, adolescentes, melhor dizendo, de 14, 15 anos, que tinham fome e sede de Deus, tá? E eles pegaram a Bíblia para ler a Bíblia e entender mais, conhecer mais sobre Jesus, e quando eles leram o texto de Mateus 12, 31, que é um dos textos que trata sobre a blasfêmia, a partir daquele momento começou nas suas mentes, né, a atribuição contra o Espírito Santo, tá? Quando eles leram lá que os fariseus diziam que Jesus havia expulsado o demônio pelo poder de Beelzebub, quer dizer, príncipe dos demônios, eles imaginaram as mesmas coisas. Eles imaginaram que Jesus tinha feito aquilo. Isso foi suficiente para a vida deles virar um problema. E eles relataram para mim esse testemunho, foram várias pessoas. Então cada pessoa começou de um jeito. Eu também tenho relatos de pessoas que estavam desviadas e quando elas reconciliaram com o Senhor Jesus, assim como eu fiz nos meus 15 anos de idade, a partir daquele momento, imediatamente começou os pensamentos de atribuição, né, a coisas más ao doce Espírito de Deus. Tá? Então, assim, só acontece com pessoas que querem buscar a Deus, que querem louvar a Deus, que querem estar na presença de Deus, que tem sede e fome da palavra de Deus. Pode pesquisar, tá? Então, você que está passando por isso, descansa o seu coração. Esse é o meu testemunho, de uma maneira até resumida, tá? Talvez, posteriormente, eu possa fazer um segundo vídeo, né, para falar outras partes que eu resumi, tá bom? Por causa do tempo também. Mas que Deus continue abençoando vocês, meus irmãos. Continue firme no propósito, no foco, tá bom? Porque Deus, ele tem algo grande para realizar na tua vida, tá bom? E outra coisa, muitas das vezes o nosso adversário, ele aproveita da situação, vê que nós estamos afligidos com isso e ele também lança na nossa mente
pensamentos contra o Espírito Santo. Então vamos ficar atento quanto a isso, porque o inimigo também ele aproveita a situação e pode agir também. Às vezes não é só psicológico, tá? Mas a grande maioria é psicológico. E sendo psicológico ou sendo inimigo, são coisas que nós não temos o poder, tá? Mas Deus ele conhece o nosso coração. E eu digo sempre, quem quer blasfemar não brinca, não pensa. Quem quer blasfemar, abre a boca e fala, tá? Se você nunca abriu a boca e falou nada, tá? Pode ficar tranquilo, você não blasfemou contra o Espírito Santo. E se algum dia você falou alguma coisa, naquele momento ali de dificuldade ou de batalha espiritual, pode ficar tranquilo, não foi voluntário, foi algo que escapuliu, tá? E Deus está na tua vida. Eu não falo isso simplesmente para confortar, eu falo isso como experiência de várias pessoas que passaram por isso e hoje venceram, e hoje estão bem. E hoje o que elas mais têm na vida delas é a presença de Deus, tá bom? Deus continua abençoando a vida de cada um de vocês. Eu tenho o grupo, vou deixar na descrição do vídeo. Você que tem interesse em entrar no grupo, pode ter certeza, você vai ser bem acolhido, você vai ser bem orientado, tá? Às vezes a pessoa que está orientando é um pouco dura, mas tem que ser, porque senão a gente fica nisso a vida inteira, tá bom? O importante é a gente vencer e conquistar a nossa liberdade e uma boa consciência tranquila. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.